Niterói é um município da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com população estimada em 507 mil habitantes e uma área de 133 km² de extensão territorial, o que equivale a 0,3% da área total do estado. Apresenta um cenário de crescimento urbano desigual, coexistindo os bairros nobres de estratos sociais de classe média e alta ao lado de favelas, onde os domicílios têm padrões construtivos precários, concentrando população de baixa renda. A história do município tem início juntamente com a chegada dos europeus ao litoral brasileiro. No século XVI, quando os primeiros exploradores europeus chegaram à região da Baía de Guanabara, a mesma era habitada por índios tamoios e terminóis, tribos que viviam em constantes conflitos na região. Com a falta de interesse inicial dos portugueses por essas terras, traficantes franceses pau-brasil estreitaram os laços com os tamoios, gerando uma sólida aliança comercial entre os dois povos. Em meados do século XVI, a França decidiu implementar um projeto de colonização na região da Baía de Guanabara. Assim, na segunda metade desse século, Vinanegon, navegador da corte francesa, visando ao controle do comércio com as Índias, dominou toda a Baía de Guanabara, instituindo a França Antártica. Com a invasão francesa, os portugueses recrutaram os terminóis, para que eles os ajudassem a expulsar os franceses, se utilizando do histórico de conflitos entre esse povo e os tamoios. Como recompensa pela ajuda, os portugueses ofereceram a Araribóia, líder dos terminóis, a porção direita da entrada da Baía de Guanabara, enquanto os portugueses ocupariam a porção esquerda, a atual cidade do Rio de Janeiro. Com a vitória portuguesa e o sucesso da ocupação, em 22 de novembro de 1573, os terminóis fundaram a São Lourenço dos Índios, a atual região da cidade de Niterói. Niterói é, portanto, a única cidade do Brasil fundada por um índio, o cacique terminó Araribóia, que em Tupi-Guarani significa Cobra da Tempestade. Araribóia foi um personagem importante tanto para a história de Niterói quanto para a história do Rio de Janeiro e da colonização portuguesa no Brasil. No decorrer dos anos, a região foi reconhecida pelo Reino de Portugal e elevada à condição de Vila Real da Praia Grande, em 1819. Já em 1824, foi nomeada capital da província do Rio de Janeiro, fato registrado na bandeira do município pela coroa mural de cidade-capital. Com a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, em 1975, Niterói deixou de ser a capital, transferindo o título para a cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, os anos em condição de capital possibilitaram uma série de desenvolvimentos, os quais refletem até os dias atuais no município. Niterói ostenta o mais elevado índice de desenvolvimento humano municipal do estado do Rio de Janeiro e o sétimo maior entre os 5.700 municípios do Brasil. Individualmente, é o segundo município com maior média de renda domiciliar per capita mensal do Brasil e aparece na 13ª posição entre os municípios do país, segundo os indicadores sociais referentes à educação. Niterói tem o melhor nível de alfabetização do estado do Rio de Janeiro, contando com 3,5% de analfabetos, enquanto que a estarrecedora média nacional é de 13,6%. Ainda que apresente ótimos índices sociais, a cidade é o palco de grandes desigualdades. Observa-se bairros como Icaraí, um dos locais mais caros e nobres da cidade, onde encontram-se as residências mais cobiçadas do Rio de Janeiro, e em contraponto vemos regiões pobres e marginalizadas, aparentemente esquecidas pela administração pública. Foi em uma dessas regiões que em 2010 ocorreu uma das maiores tragédias da história da cidade, o deslizamento do Morro do Bumba, onde 267 pessoas morreram após desabamento de encostas. As casas do local foram construídas em cima de um lixão desativado, num terreno fragilizado e que não suportou a quantidade de chuvas de verão. Essa triste ocasião é um reflexo do crescimento acelerado e desordenado da cidade, baseado num perfil de desigualdade e segregação.
Durante o trabalho de campo, podemos interagir com os habitantes da região, e ao visualizar o espaço, notamos a clara desigualdade na infraestrutura direcionada à mobilidade, de acordo com as áreas visitadas, havendo concentração, por exemplo, de ciclovias nos bairros mais ricos, enquanto nos mais pobres nem sequer havia total asfaltamento da região. Em relação à saúde, o município possui diversos hospitais de referência, sejam eles particulares ou da rede pública. Entre eles, encontra-se o Hospital Universitário Antônio Pedro, o Hospital Escola da Universidade Federal Fluminense. Atualmente, o Antônio Pedro é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. Esse hospital atende a população da região metropolitana 2, que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de 2 milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse município. O município está inserido entre os pioneiros na formulação de propostas voltadas para a atenção primária de saúde. Se destacou no cenário nacional por sua participação nos processos de discussão em torno de inovação institucional e das mudanças no modelo assistencial à saúde, desde o final da década de 1970. Em 1989, iniciaram-se diversos contatos e intercâmbios de experiência entre profissionais de Cuba e de Niterói, quando o município atravessou 2 epidemias de dengue, além da de meningite, em 1991. A partir de então, consolidou-se o intercâmbio técnico-científico que originou o reexame de atenção primária à saúde em Niterói e a elaboração do projeto médico de família. Niterói buscou na experiência cubana a viabilidade política de um plano municipal que respondesse aos princípios do SUS. Para tanto, foram levadas em conta, entre outros fatores, a humanização do atendimento de forma a facilitar a construção da cidadania e a consciência dos determinantes acerca do processo saúde-doença, a saúde integral da população e o fortalecimento da promoção à saúde e o estímulo para promovê-la. Entretanto, com o argumento de que os serviços da Rede Municipal de Saúde de Niterói estão sendo transformados a partir de uma orientação do Ministério da Saúde em 2018, a Prefeitura extinguiu 4 unidades básicas, centralizando os atendimentos de unidades maiores. A extinção das unidades básicas de saúde de Jurujuba, Baldeador, Ilha da Conceição e Cantagalo fragilizaram o PMF, que funciona há 25 anos no município e é pioneiro no Brasil. Pacientes afirmam que, ao contrário do prometido, devido à carência de profissionais em diversas unidades, o programa não consegue absorver o atendimento herdado das unidades fechadas. Em conversas desenvolvidas com os habitantes da região durante o trabalho de campo, foram frequentes a manifestação da opinião de que o aguardo nos hospitais e clínicas que constituem o sistema público de saúde é demorado, o que fomenta a ansiedade e insegurança daqueles que aguardam. Além disso, a avaliação daqueles que foram atendidos nesses estabelecimentos sobre os profissionais é majoritariamente positiva. Entretanto, os grupos da população que utilizaram estritamente o sistema privado de saúde ao longo da vida expressaram a visão de que o serviço público de saúde não é de qualidade, o que se mostrou uma ideia infundada em experiências, mas oriunda de estereótipos. Tal ideia foi observada quando questionamos sobre qual escolha as pessoas fariam diante da necessidade de passar por uma cirurgia de catarata, entre buscar o serviço público do Hospital Antônio Pedro, referência no tratamento de doenças oculares, ou pela rede particular, e as respostas foram, predominantemente, a escolha pelo sistema de saúde privado, independente de saber e comparar o prazo de espera para a realização do procedimento entre as instituições. O Campo de São Bento é uma das principais áreas de lazer da cidade de Niterói. Ocupa um quarteirão do bairro de Icaraí. O local conta com uma grande quantidade de árvores e jardins. Possui um centro cultural que abriga uma série de pinturas, fotografias e esculturas, além de sediar uma tradicional feira de artesanato da região.
Na cidade também se encontra o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, popularmente conhecido como Disco Voador. O local projetado por Oscar Niemeyer abriga a segunda maior coleção de arte contemporânea do Brasil, além de sediar diversas atividades educacionais. O prédio, com suas curvas, marca registrada de Niemeyer, acompanha a paisagem e foi especialmente projetado para que sua imagem se encaixasse na paisagem do Morro do Pão de Açúcar. Niterói é a segunda cidade do mundo que mais tem obras do arquiteto Oscar Niemeyer, só perde para Brasília. Além do MAC, encontram-se outros 6 projetos do arquiteto, entre eles a Estação Hidroviária de Charitas e o Museu Petrobras de Cinema. O grupo percebeu, ao estar em contato com o território e sua população, que a satisfação com a estrutura dos espaços de cultura e lazer e as atividades que neles se desenvolvem, tendo destaque a feira que ocorre durante os finais de semana no Campo de São Bento e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Entretanto, críticas foram desenvolvidas no que se refere à evidente exclusão que se edifica com a concentração desses ambientes nas áreas em que habitam os grupos de maior poder aquisitivo e também aos valores elevados de serviços e produtos oferecidos dentro de tais espaços, tendo como exemplo as refeições e lanches de grande custo nos espaços em questão e também a necessidade de pagar um valor para visitar o museu. Destacou-se também o afastamento de determinados grupos populacionais do ambiente pela sensação de não pertencimento gerada pela ideia elitizada que atribuem aos espaços, mesmo que essa imagem não seja baseada em certezas. Além disso, o trabalho de campo nos deixou atentos ao afastamento e lamento da população ao aumento da violência nesses ambientes, principalmente no Campo de São Bento, limitando o aproveitamento do espaço por famílias e amigos que tiveram a afeição pelo lugar ofuscada pelo medo. A cidade de Niterói, ou como também é conhecida, Cidade Sorriso, Nikite, Terra de Araribóia, ou como preferirem, é uma linda cidade de grande importância no cenário nacional, em setores como educação, saúde e economia. Possui diversos centros culturais e históricos, belas praias e muitos outros atrativos. Portanto, nós temos muito orgulho de pertencermos a essa grande cidade.